Fala, meu amigo, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que você esteja muito bem, feliz com Jesus, cheio de saúde e lendo a sua Bíblia comigo nesse plano de leitura anual da Bíblia que a gente está fazendo para ler a Bíblia inteira em um ano. E hoje é o nosso dia 87, olha que benção. Vamos ler hoje Samuel de 15 a 17, amém? Então vamos orar e a gente já começa a leitura. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos porque o Senhor é bom. Obrigado por mais um dia, pela tua bondade, pela tua infinita graça e misericórdia. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e porque o Senhor tem nos abençoado, Pai. Nesta leitura, nos ajudando a crescer em maturidade, entendimento e intimidade contigo. Muito obrigado. Guia nessa leitura. Em nome de Jesus é o que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. 1 Samuel 15. Um dia, Samuel disse a Saul: O Senhor me mandou derramar óleo sobre a sua cabeça, como um sinal de que você reinará sobre o povo de Deus, Israel, e assim eu fiz. Por isso, ouça agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas, porque não permitiram meu povo atravessar o seu território, atacando-o quando Israel veio do Egito. Agora vá e destrua por completo os amalequitas. Não poupe ninguém. Mate homens, mulheres, crianças maiores, crianças que ainda mamam, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Diante disso, Saul reuniu o seu exército em Telaim. Havia 200.000 soldados de infantaria, além de 10.000 homens vindo de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Saul mandou um recado aos queneus: saiam do meio dos amalequitas, pois se não saírem serão destruídos junto com eles. Pois vocês foram bondosos com o povo de Israel quando ele saiu da terra do Egito. Então os queneus se retiraram. Saul então atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilar até Sur, a leste do Egito. Agag, rei dos amalequitas, foi preso com vida, porém Saul matou todo o povo. Saul e seus homens não mataram Agag, nem o que havia de melhor em ovelhas e bois, e os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas destruíram tudo o que valia pouca coisa ou era inútil. Igualzinho Deus mandou, né? Isso. Ok. O Senhor então disse a Samuel: Arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois novamente ele me abandonou e não seguiu as minhas palavras. Samuel ficou muito triste e clamou em oração ao Senhor toda a noite. Na manhã seguinte, ele levantou-se bem cedinho e saiu para encontrar Saul. Alguém disse a Samuel: Saul foi para o Monte Carmelo levantar um monumento para si próprio, e dali seguiu viagem para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou. Que o Senhor os abençoe, Samuel. Cumpri a ordem do Senhor. Então, o que significa este balido de ovelha e mugido de bois que estou ouvindo? Perguntou Samuel. Os soldados não mataram o melhor das ovelhas e dos bois, confessou Saul. Esses animais vão ser sacrificados ao Senhor, o seu Deus. Quanto ao restante, destruiremos tudo. Então Samuel disse a Saul: Espere, ouça o que o Senhor me disse na noite passada. Saul disse: Fale. E Samuel lhe disse: Embora você fosse pequeno aos seus próprios olhos, você não foi escolhido cabeça das tribos de Israel? O Senhor não ungiu rei sobre o povo de Israel? Ele lhe mandou um recado e disse: Vá e destrua por completo aquele povo pecador, os amalequitas. Lute contra eles até que morram todos. Pois você não obedeceu ao Senhor? Porque se apressou em tomar o que os amalequitas possuíam e fez exatamente o que o Senhor reprova?
Pelo contrário, eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Fiz o que ele me disse para fazer. Trouxe o rei Agag e matei todos os outros. Somente quando meus soldados exigiram é que não lhes dei permissão para conservar. Somente quando os meus soldados exigiram é que lhes dei permissão para conservar o melhor das ovelhas e dos bois e o que os amalequitas possuíam, a fim de sacrificá-los ao Senhor. Samuel respondeu: Acaso o Senhor tem tanto prazer em suas ofertas queimadas e sacrifícios como tem em sua obediência? Obedecer é muito melhor que sacrificar. Deus está muito mais interessado em que você atenda ao que Ele ordena do que nas suas ofertas de gordura de carneiro. Porque a rebeldia é tão grave quanto o pecado de feitiçaria, e a teimosia é tão séria quanto adorar imagens. E agora, já que você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou você, para que não seja rei. Finalmente Saul confessou: pequei. Na verdade, desobedeci às suas instruções e ao mandamento do Senhor, porque tive medo do povo e fiz o que me pediam. Por favor, perdoe meu pecado. Agora e vá comigo adorar ao Senhor. Porém, Samuel respondeu: isso não vai adiantar nada. Você rejeitou o mandamento do Senhor e ele rejeitou você, para que não seja rei de Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul agarrou o manto de Samuel e com isso rasgou-o. Então Samuel disse: tá vendo? Também o Senhor hoje rasgou você do reino de Israel e o deu a um dos seus patrícios, que é melhor do que você. E aquele que é a glória de Israel não mente, nem muda de opinião, porque não é homem para mentir. Mas Saul insistiu: pequei, pelo menos honre-me diante dos líderes e diante do povo, indo comigo adorar ao Senhor, seu Deus. Por fim, Samuel concordou e foi com ele adorar o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, rei dos amalequitas. Agag chegou confiante, pois pensava consigo mesmo: por certo, já passou a amargura da morte. Porém Samuel disse: assim como a sua espada deixou muitas mães sem filhos, agora sua mãe ficará sem o seu filho. E Samuel cortou Agag em pedaços perante o Senhor em Gilgal. Depois disso, Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para sua casa em Gibeá de Saul. Samuel nunca mais viu Saul, porém ele lamentava sempre pela sorte de Saul. E o Senhor ficou triste de ter colocado Saul como rei sobre Israel. Capítulo 16. Finalmente, o Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul, pois eu agora o rejeitei como rei de Israel. Agora tome um vaso de azeite e vá a Belém, e procure por um homem chamado Jessé, porque escolhi um dos seus filhos para ser o novo rei. Samuel, porém, perguntou: como posso fazer isso? Se Saul ouvir alguma coisa a esse respeito, ele me matará. Leve um novilho com você, respondeu o Senhor, e diga que você foi sacrificar ao Senhor. Depois convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei sobre qual dos seus filhos você deve derramar o azeite. Samuel fez conforme o Senhor havia dito. Quando ele chegou em Belém, os líderes da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. Está tudo bem? Perguntaram. A sua visita é de paz? Samuel respondeu: está tudo bem. Vim oferecer sacrifícios ao Senhor. Tratem de purificar-se e venham comigo ao sacrifício. E ele realizou a cerimônia de purificação em Jessé e seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: certamente este é o homem que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse a Samuel: não julgue um homem pela sua aparência ou sua altura, pois não é este o escolhido. O Senhor não julga como julgam os homens. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. Então Jessé disse ao seu filho Abinadab para caminhar diante de Samuel. Mas o Senhor disse: também não é este o homem.
A seguir, Jessé chamou Samá, porém o Senhor disse, não é este o escolhido. A mesma cena se repetiu 7 vezes. Os 7 filhos de Jessé foram apresentados e Samuel lhes disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Samuel perguntou a Jessé, são esses todos os seus filhos? Não há mais nenhum? Bom, há o mais moço, respondeu Jessé, mas ele está fora nos campos tomando conta das ovelhas. Mande chamá-lo imediatamente, disse Samuel, porque não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então Jessé mandou chamá-lo. Ele era um rapaz ruivo de boa aparência e de olhos vivos. E o Senhor disse, é este o escolhido, derrame o óleo sobre a sua cabeça. Assim, enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel tomou o azeite que havia trazido e derramou sobre a cabeça dele. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi e lhe concedeu grande poder. Daquele dia em diante, depois disso, Samuel voltou a Ramá. Porém, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e em seu lugar o Senhor mandou um espírito maligno que o atormentava. Alguns dos auxiliadores de confiança de Saul disseram a ele, existe um espírito maligno enviado pelo Senhor para te atormentar. Se o Senhor consentir, vamos encontrar um bom tocador de harpa, que toque para Vossa Majestade sempre que o espírito atormentador que o Senhor enviou sobre Vossa Majestade o estiver aborrecido, disseram eles. A música da harpa vai deixá-lo calmo, e logo se sentirá melhor. Está bem, disse Saul aos seus servos, encontrem para mim um bom tocador de harpa e tragam-no. Um dos seus servos disse, conheço um dos filhos de um homem chamado Jessé, que é de Belém. Ele não somente é um ótimo tocador de harpa, como também é guerreiro forte e valente, fala bem e é de boa aparência. Acima de tudo, acrescentou o auxiliar de Saul, ele vive em comunhão com o Senhor. Diante disso, Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem, envie-me o seu filho Davi, o pastor de ovelhas. Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, uma vasilha de vinho e um cabrito, e os enviou para Saul por intermédio do seu filho Davi. Desde o instante em que Davi se apresentou a Saul, Saul o amou e teve admiração por ele. Davi se tornou escudeiro de Saul. Então Saul escreveu a Jessé o seguinte, por favor, deixe que Davi continue na minha presença, pois gosto muito dele. E sempre que o espírito maligno enviado da parte de Deus perturbava Saul, Davi tocava a harpa e Saul se sentia melhor. E o espírito maligno se retirava. Capítulo 17. Os filisteus reuniram o seu exército para a guerra em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Azeca e Socó. Saul e os israelitas se reuniram e acompanharam no vale de Elá, posicionando-se para a batalha contra os filisteus. Assim, os filisteus e os israelitas defrontaram em colinas opostas, tendo o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus para enfrentar as forças de Israel. Ele era um gigante e tinha 2,90 metros. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de malha que pesava cerca de 60 quilos. Ele usava caneleiras de bronze e trazia um dardo de bronze nas costas. A haste da sua lança era enorme, parecia como um eixo de um tear, e a ponta do ferro da sua lança pesava cerca de 7,2 kg. Adiante dele caminhava seu escudeiro. A certa altura, Golias parou e gritou para os soldados israelitas. Por que vocês estão em posição de batalha? Não sou eu um filisteus e vocês servos de Saul? Vamos resolver esta questão. Eu representarei os filisteus e vocês escolherão um representante do exército de Saul para lutar comigo. Se o seu homem for capaz de lutar e matar-me,
então nós seremos escravos de vocês. Porém, se eu o matar, então vocês serão nossos escravos e nos servirão. Eu desafio hoje o exército de Israel. Mandem um homem que venha lutar comigo. Quando Saul e o exército israelita ouviram esse desafio do filisteu, tremeram de medo. Davi era o filho do efrateu Jessé, membro da tribo de Judá, que vivia em Belém de Judá. Ele tinha 7 irmãos mais velhos do que ele. Jessé já era idoso no tempo em que Saul era rei. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro, já haviam se apresentado ao exército de Saul para combater os filisteus. Davi era o filho mais moço. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para ajudar o pai a cuidar das ovelhas. Durante 40 dias, 2 vezes ao dia, pela manhã e pela tarde, o gigante filisteu passava com arrogância diante do exército de Israel. Um dia Jessé disse a Davi: leve depressa a seus irmãos no acampamento estas porções de grãos torrados e estes 10 pães. Leve também estes 10 queijos ao comandante deles. Veja como vão os seus irmãos e traga-nos de volta alguma prova de que estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e o exército de Israel estão acampados no vale de Elá para enfrentar os filisteus. Assim, Davi deixou as ovelhas aos cuidados de outro pastor e partiu bem cedo de manhã, na manhã seguinte, levando os grãos, os pães e os queijos, como Jessé mandou. Ele chegou ao acampamento bem na hora em que o exército israelita saía para o campo de batalha, com gritos e brados de guerra. Israel e os filisteus estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou o que ele trazia aos cuidados do guarda da bagagem e correu para saber como estavam seus irmãos. Enquanto Davi falava com seus irmãos, viu que o gigante Golias, herói filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus e gritavam o seu desafio costumeiro ao exército de Israel. Assim que viram o gigante, os israelitas começaram a fugir amedrontados. Você viu o gigante? Os soldados perguntavam uns aos outros. Ele insultou todo o exército de Israel. E você ouviu falar das grandes riquezas que o rei ofereceu a quem matar o gigante? Ele também lhe dará uma de suas filhas por esposa, e toda a sua família estará livre de pagar impostos. Davi falou com alguns homens que estavam ali, para confirmar se era verdade o que diziam. O que ganhará o homem que matar este filisteu e terminar com os insultos que ele faz para Israel? Davi perguntou a eles e continuou: quem afinal de contas é este filisteu pagão que tem a ousadia de desafiar o exército do Deus vivo? E todos repetiram a Davi o que haviam comentado anteriormente. Assim se fará ao homem que matar Golias. Mas quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou a ele: o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar tomando conta das ovelhas? Quem está cuidando daquelas poucas ovelhas no deserto? Bem sei que você é um moleque presunçoso e conheço a maldade do seu coração. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora? Respondeu Davi. Fiz apenas uma pergunta. E ele se dirigiu a outro soldado fazendo a mesma pergunta, e ouviu a mesma resposta dos homens. Quando finalmente perceberam quais eram as intenções de Davi, alguém falou ao rei Saul e o rei Saul mandou chamá-lo. Não se preocupe por causa deste filisteu. Davi disse ao rei: seu servo irá lutar contra ele. Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu, você ainda é muito jovem, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Porém, Davi não desistiu da ideia. Seu servo toma conta das ovelhas de seu pai, disse ele. Quando aparece um leão e um urso e pegam um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se ele me ataca, eu o seguro pela juba e lhe dou cajadadas até que ele morra. Seu servo já fez isso com o leão e com o urso.
e farei a mesma coisa com este filisteu, que não crê em Deus, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me salvou das garras dos leões, dos ursos, e me salvará da mão deste filisteu. Por fim, Saul consentiu e disse: Está bem, então vá e que o Senhor esteja com você. Saul deu então a Davi a sua própria armadura, e lhe pôs um capacete de bronze sobre a cabeça, e o fez vestir uma couraça de malha. Davi colocou a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado a usar tais coisas. Mal posso me mexer, pois não estou acostumado, exclamou Davi e tirou a armadura. Em seguida, pegou seu cajado, apanhou 5 pedras lisas de um riacho, colocou-as na sua bolsa de pastor e, com a sua funda na mão, começou a aproximar-se de Golias. O filisteu caminhava na direção de Davi, e diante dele ia o moço carregando seu escudo. Golias caçoava de Davi e o desprezava, por ser ele ainda muito jovem, ruivo e de boa aparência. Por acaso eu sou um cão para que você venha até a mim com um pedaço de pau? Gritava o gigante furioso. E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá e darei sua carne para servir de comida às árvores dos céus e aos animais selvagens, berrava Golias. Davi replicou: Você vem a mim com espada, lança e escudo. Mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você insultou. Hoje mesmo o Senhor me dará vitória sobre você, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. E soldados filisteus mortos eu darei às aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que existe Deus em Israel. E toda essa congregação aqui ficará sabendo que o Senhor não depende de espadas ou lanças para obter a vitória, porque a guerra é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. À medida que Golias se aproximava, Davi saiu correndo ao seu encontro para enfrentá-lo, e enfiando a mão na sua sacola, tirou uma pedra e arremessou-a com a funda. A pedra acertou bem na testa do filisteu, de tal modo que ficou encravada nela, e o gigante caiu com o rosto em terra. Assim, Davi venceu o gigante filisteu com uma funda e uma pedra. Sem uma espada na mão, derrubou-o e o matou. Davi correu para cima de Golias e ficou com os pés em cima dele. Tirou a espada da bainha do gigante e o matou com ela, e depois cortou a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, trataram de fugir. Então os homens de Israel e de Judá soltaram um grande grito de triunfo e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E os cadáveres dos filisteus mortos ficaram espalhados pelo caminho de Saarim, até Gate e Ecrom. Então os soldados israelitas voltaram da perseguição e levaram tudo quanto encontraram no acampamento dos filisteus. Davi pegou a cabeça de Golias e a levou para Jerusalém, mas guardou em sua tenda as armas do filisteu. Quando Saul viu Davi sair para lutar com Golias, perguntou a Abner, comandante do exército: Abner, de que família vem este jovem rapaz? Juro pela sua vida que não sei, meu senhor, disse Abner. Então descubra quem é o pai dele, o rei ordenou a Abner. Depois que Davi estava voltando após ter matado Golias, Abner levou-o à presença de Saul, com a cabeça do filisteu ainda em sua mão. Conte-me, de quem você é filho, meu rapaz? Saul perguntou. E Davi respondeu: Sou filho do seu servo Jessé, que mora em Belém. Amém. Essa foi a leitura do dia. Deixa eu só conferir aqui, mas acho que até o 17. É isso mesmo. Essa foi a leitura de hoje, dia 87, até o capítulo 17. E finalizamos então mais uma leitura. Amanhã a gente vai estar de volta para poder ler mais um dia, até a gente finalizar tudo, a Bíblia inteira, de capa a capa. Amém? Que Deus te abençoe e eu vejo você amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um abraço.